Assédio organizacional. O que é isso, gente? Que a gente está escutando tanto hoje nas redes sociais, no dia a dia, inclusive no trabalho mesmo. Tá, vamos lá. O assédio organizacional, ele não é novo. Não é algo que surgiu agora. Ele vem de muito tempo, muitos anos, tá? Não posso nem afirmar exatamente desde quando. Mas são, por exemplo, aquelas pressões de cumprimento de metas que você expõe os empregados a situações vexatórias, né? Quadros de pessoas que não batem, apelidos. Então, assim, o assédio organizacional é você expor a coletividade dos empregados, né, a uma situação constrangedora. Então, seja aí pelo batimento de metas, proibição de ir ao banheiro, ou apelidos, né? Como você tem, às vezes, alguém que cumpre mais metas do que os outros. Você expõe os trabalhadores o tempo inteiro, mas aí não é uma exposição individual, é uma exposição coletiva, né? E aí os empregadores têm que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode causar muitos problemas a eles. Como, por exemplo, na justiça, indenização por dano moral, eventual pedido de rescisão indireta, tá? Tudo isso pelo assédio organizacional. Isso pode entrar também até essa própria competitividade que eles acabam gerando entre os funcionários, entre os empregados? Podemos dizer que sim, né? Porque eles acabam instigando, né, ali a competitividade para que cada um seja melhor que o outro. A empresa pode entender que isso gera produtividade, gera resultado, mas na verdade eles estão aí afetando o psicológico dos trabalhadores o tempo inteiro. E uma dúvida, não sei se a gente tem essas informações, esses tipos de dados, mas eu tenho uma impressão de que áreas de vendas e telemarketing são as áreas que acabam pegando um pouco principalmente nessa questão das vendas, de alcançar meta, bater meta. Muito. Será que você tem, assim, uma escala que eu você não acha? vou conseguir trazer uma métrica hoje específica para você, mas eu falo que a área de vendas, essas coisas assim, com certeza estão disparado. E não falo só sobre metas. Eu falo, por exemplo, com a utilização de banheiros, em que é proibido. O colaborador, ele precisa pedir para ir ao banheiro. Gente, necessidades fisiológicas. Você precisa pedir para ir ao banheiro, né? Para tomar uma água, alguma coisa assim. Então, o assédio organizacional é muito isso, sabe? É invadir completamente ali o íntimo da pessoa, muitas vezes com exposições vexatórias, humilhantes, né? Degradantes. Eu vi esses dias uma placa, 10 minutos é o máximo de tempo que a pessoa podia usar o banheiro numa fábrica. E isso é completamente fora do... Não existe isso, né? De estipular tempo. Não, a pessoa não pode mais ir ao banheiro, né? A pessoa não pode mais ter uma dor de barriga. O que a gente precisa sempre ter cuidado é que há muitos empregados que extrapolam ali do seu direito. Tem gente que vai ao banheiro 55 vezes ao dia para deixar de trabalhar. O empregador, ele precisa ficar de olho, né? Mas aí não é controle. É ver, de fato, o que o empregado está fazendo. Não, é razoável a quantidade de idas ao banheiro. Não é para que ele fique controlando, de fato. Mas você consegue identificar o empregado que extrapola do seu direito e quando há, de fato, um abuso por parte da empresa. Mas não fica... Imagino que fique complicado de alguma forma, mas cabe, por exemplo, alguma medida que o empregador possa dar nesse funcionário que extrapola o bom senso? O problema é justamente encontrar o bom senso nesse caso. Porque, quantas vezes você vai ao banheiro? De repente, a pessoa tem uma incontinência urinária. Então, encontrar o bom senso é muito complicado. E aplicar medidas disciplinares nesses casos também acabam sendo um pouco perigoso, delicado para o empregador também. Tá? Então, é um ponto sensível aí do direito. Eu acredito que o ponto ideal é não ter abuso nem por parte do empregador e nem por parte do empregado. O empregado deve poder ir ao banheiro todas as vezes que ele quiser. E o empregador deve permitir, desde que não exista um abuso. E as pessoas sabem, no fundo, elas sabem quem que está enrolando, quem que está criando o caso, quem que está abusando da boa-fé ali. E que geralmente também vem numa crescente, né? Não é só a ida ao banheiro. Tem várias outras coisas que a pessoa vai fazendo ao longo do tempo. Com certeza.
É um assunto complicado. Mas vamos para a próxima. A empresa quer monitorar a minha câmera no home office. Isso é invasão de privacidade? Nossa, eu tenho um adendo para essa pergunta. Eu pensei Ai, isso. nossa. Gente, A gente queria poder marcar arrobas. Olha, eu amo esse quadro aqui, porque eu tenho tantas dúvidas e eu tiro todas elas. Porque algumas pessoas já falam também que vem na câmera do notebook lá, essa câmera eu não sei se está me monitorando ou não, escondido. É um outro assunto que eu não sei se dá para fazer isso, mas eu acho que dá, né? A tecnologia tá tão avançada. Gente, dá pra fazer tudo hoje em dia. É, eu acho que dá, mas responde pra gente. É invasão de privacidade? É. Totalmente legal. É um tabu, assim. Até onde vai o controle do empregador? Até onde o empregador pode ir? O meu empregado está em home office. Se ele estivesse dentro da empresa, eu veria o que ele está fazendo o tempo inteiro. Quantas vezes ele foi ao banheiro, né? E todas as perguntas acabam estando relacionadas. Quando ele está em casa, eu não sei se ele está simplesmente trabalhando ou se ele está só mexendo no mouse para falar que está online. Ou para não dar o ausente. Mas você monitorar câmera de computador vai além de todo o que a gente entende como correto, tá? Isso é, sim, uma invasão de privacidade. Não tem como nós aceitarmos isso, porque você está fora do ambiente de trabalho. Ainda que você esteja trabalhando, ali é o seu ambiente, né? Então, não, a gente não entende e os tribunais entendem que isso é indevido. Isso passa muito por uma coisa que muitos empregadores têm, que é essa sensação de querer estar no controle, né? O tempo inteiro e não somente das atividades. E aí, a gente tem também outras questões desse tipo de controle que os empregadores começaram a querer fazer logo depois da implementação do home office, né? Que se tornou muito mais cotidiano após a pandemia. Tem empresas que colocam monitoramentos nos computadores que tiram prints sequenciais, assim, em vários momentos do dia sem que o empregado saiba. Isso também viola a intimidade. Porque a intimidade, ainda que seja o computador da empresa, essas coisas, você não pode, sem que tenha algum aviso, você não vai dar um aviso, será tirado um print neste momento. Não. Mas você está extrapolando o direito de fiscalização. O que a empresa pode fazer? Ela pode ver os logs, ela pode ver quais foram os sites acessados, ela pode bloquear determinados sites. Tudo isso ela pode fazer. Ela pode ter acesso ao seu histórico de e-mails, de páginas acessadas, horários. Isso ela pode. Isso não invade privacidade de nenhum empregado. Mas controlar câmera, tirar prints aleatórios sem que o empregado saiba, essas coisas assim, no meu entendimento, viola privacidade e intimidade. E são direitos garantidos constitucionalmente, não pode. Inclusive abarcados hoje pela LGPD. De lei de proteção de dados, né? Exatamente. Porque é muito perigoso isso. Você está dentro da sua casa, você está... Enfim, são tantas camadas e hoje em dia a gente está tão vulnerável, tão exposto. Às vezes você coloca até uma roupa mais larguinha, você não vai colocar uma roupa... Porque eu não tô no escritório, eu tô, né? Às vezes você tá ali, você sabe que você não vai ter reunião. E a sua atividade não demanda, né? Ou, de repente, uma vestimenta formal naquele momento. Exato. Naquele momento, você pode estar trabalhando de pijama e você continua sendo o mesmo profissional. Exatamente. Com a mesma entrega. E fora que, assim, às vezes você tá, mesmo que você esteja trabalhando, tem outras pessoas na casa, né? Passando de um lado para o outro. Às vezes você não tem um espaço, escritório para você trabalhar. Então, tem pessoas passando ali no ambiente. Então, assim, além da invasão da sua privacidade, de outras pessoas ali também, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos lá para a próxima pergunta. Mas eu queria te perguntar uma coisa antes, porque eu falei sobre isso. O Banco Itaú teve uma demissão em massa de funcionários até por conta disso. Eles faziam, pelo que eu entendi, era uma análise pelos cliques, né? Do mouse. A empresa, ela pode mandar embora funcionários, empregados, só pela análise desse rendimento deles através dessas taxas de cliques, por exemplo. Pode. O empregador, ele pode mandar o empregado embora a qualquer momento. A qualquer momento. É um direito que a gente chama de direito potestativo do empregador. Se ele entende que não está tendo uma entrega suficiente, adequada, não está tendo produtividade adequada, ele pode demitir sem problema nenhum. O que a gente pode discutir é se caberia uma demissão por justa causa
ou uma demissão sem justa causa, tá? Sem justa causa, a minha resposta é, com certeza, sim. Pode mandar embora a qualquer momento. Ele coloca, mas em justa causa seria uma coisa mais... A demissão comum, que a gente está acostumado, que você recebe seu fundo de garantia, Sim. seguro-desemprego, essas coisas todas. Mas se eles quiserem colocar justa causa nesses processos? Teria que enquadrar como uma desídia, né? Que é o que a gente chama, que é o não cumprimento ali do que a gente entende como ideal. É como se fosse uma falta grave do empregado. Mas você vai classificar uma falta grave do empregado pela baixa do clique, é difícil você manter isso. A justa causa você também pode dar a qualquer momento para qualquer empregado, inclusive que não tenha cometido falta grave. O problema é se você vai conseguir sustentar isso na justiça. É porque tudo isso meio que foi analisado por IAs, né? Uhum. Aí a gente fica pensando, a IA ela não é 100% precisa, né? Por mais que seja muito boa, ajuda muito. Não, e Nossa quem trabalha vida. com vendas, com ligação, você gasta um tempão, às vezes, numa ligação. Como é que você vai? Quem trabalha ali falando diretamente com o cliente, com atendimento ao cliente, eu já trabalhei em banco, eu sei como é. Você fica um tempão ali numa ligação. Como é que você vai me Mensurar, avaliar através dos cliques? Meus cliques são ridículos perto do tempo que eu gasto falando, às vezes, com uma pessoa. Exatamente. E perigoso porque não tem uma análise específica de pessoas que realmente estão entendendo. Não, eles jogaram praticamente uma coisa numa IA. Ela vai fazer uma métrica sem nenhuma base, sem nenhum contexto e vai falar aqui, ó, ninguém tá rendendo. O problema é justamente esse, a análise sem que entenda... esse dia essa pessoa deu 10 cliques. Mas quantas ligações e quanto tempo durou cada ligação? Exato. É uma análise superficial que não entrega dado absolutamente nenhum. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado.